Pronto. Bom, gente, então vamos dar início, né, a essa aula prática que, na verdade, é só um estudo das lâminas, né, que foram tiradas ao longo da disciplina, né? Então, algumas lâminas histológicas eu obtive da UEPB e outras do nosso laboratório. Então, eu fotografei alguns campos dessas lâminas e é com base nesses campos que nós vamos estudar, certo? Então, na verdade, é o estudo de campos de lâminas histológicas, né, do sistema urinário. Lembrando que alguns campos pertencem às lâminas do nosso laboratório e outros não. Então, vamos para a imagem número 1, que mostra, né, um campo de um rim metanéfro, certo? Então, aqui nós temos o corte transversal desse rim metanéfro, onde nós podemos observar, né, a formação aqui dos corpúsculos, né, renais. Bem, a coloração utilizada aqui é HE e o aumento de 100 vezes. Com relação a essa imagem, a gente consegue distingui-la justamente em decorrência da presença dos corpúsculos renais correspondente aqui à camada, né, ou à região cortical do rim, em desenvolvimento, certo? Haja visto que esse corte foi obtido de um embrião. Podemos observar também aqui a formação da pelve renal, né, e do ureter, que vai conduzir a urina, né, para a bexiga urinária, ok? Então, uma das características aqui que podemos observar é o início do desenvolvimento aqui desses corpúsculos renais em diversos estágios. Então, aqui nós podemos observar um estágio mais bem desenvolvido, mais avançado, enquanto nessa região mais aqui, mais mais externa, né, nós temos, né, os corpúsculos renais. No entanto, o que visualizamos aqui é, na verdade, o glomérulo, certo? Então, aqui, ó, vejam que nessa imagem eu tenho um corpúsculo já bem desenvolvido, ok? Nessas que estão mais externas, eles estão no início do desenvolvimento, onde nós podemos observar esse início de envolvimento do túbulo arqueado no entorno desses... Não é bem do túbulo arqueado, vou fazer a correção. Do túbulo renal formado, né? Haja visto que, como foi visto na aula de embriologia, a partir da massa metanéfrica do mesênquima, né? Nós temos a formação dessas estruturas que vão envolver, né, na porção distal, o glomérulo, certo? Então, a partir do divertículo metanefrogênico, nós temos a formação dessa porção em que vai envolver o glomérulo. Lembrando que aí a massa ela vai dar origem à cápsula, que vai envolver o glomérulo, vai dar origem a todo o segmento tubular, né? O túbulo contorcido distal, proximal e a alça do néfron também, que vai se conectar, como a gente viu também na aula referente ao desenvolvimento embrionário desse sistema, vai se conectar ao túbulo arqueado, que tem origem a partir do broto uretérico, certo? Então, toda essa porção aqui, ela faz referência à massa metanefrogênica, ok? Enquanto que essa região da pelve e do ureter está relacionada aí ao broto uretérico.
Bem, aqui ainda, né, como está em desenvolvimento esse rim, não conseguimos distinguir ainda a região medular, porque a estrutura ainda está em desenvolvimento. Nós podemos observar apenas alguns espaços observados aqui, que podem corresponder aí ao sistema tubular, de túbulos, né? No caso, o túbulo arqueado, o túbulo, o ducto coletor, certo? E vasos, né? Olha aqui esse vaso grande, né? Nessa região. A coloração, ela não é muito boa porque essa lâmina, ela é bem antiga, então a gente só consegue observar esse aspecto rosa, né? Como se a eosina predominasse em relação à eosina. Ou a eosina predominasse sobre a hematoxilina, né? Que são os dois corantes utilizados. Com relação à hematoxilina, teria uma coloração mais roxa na imagem. Então, acredito que se foi ao longo do tempo essa coloração, permanecendo aqui só mesmo a eosina, devido a esse tom rosado. Olha, aqui embaixo nós observamos, né, a cápsula meio que envolvendo aqui o glomérulo. Aqui, ó, um glomérulo ainda sem cápsula, aqui outro, né, aqui já começa o envolvimento, outro. Então, aqui são corpúsculos renais de um rim metanéfro em desenvolvimento, né, em diversos estágios, certo? Podemos observar a pelve e o ureter nessa estrutura. Aqui é um aumento maior, né, 200 vezes desse rim metanéfro, onde podemos observar aqui o corpúsculo renal bem desenvolvido. Então, aqui o glomérulo, né, sendo envolvido aí pela cápsula renal. E aqui, ó, glomérulos ainda não sendo, né, abastecidos com essa estrutura. Olha, aqui temos um que já apresenta, outro aqui, certo? Aqui nós temos mais um glomérulo. E aqui, formação dos ductos e túbulos. Eu acredito que aqui seja um ducto coletor. Com um aumento de 400 vezes, então percebam aqui o corpúsculo renal já formado, outro, aqui sistemas tubulares, né, sendo formados, glomérulo, certo? E aqui áreas de vaso, né? E toda essa área que envolve os corpúsculos renais corresponde aí à região intersticial, certo? Desse rim metanéfrico. Nessa figura aqui nós temos, já adentramos, né, a histologia do sistema urinário, onde podemos observar a cápsula renal, certo? E logo abaixo nós temos a região cortical do rim, certo? Então, observem aqui, né, que a cápsula renal, como foi visto na aula passada, vai apresentar duas camadas, né? Uma externa e uma interna. A externa contendo fibroblastos, e esses fibroblastos sendo responsáveis pela produção de fibras colágenas, de fibras de colágeno, e logo abaixo nós temos uma outra camada, uma camada mais interna, sendo constituída por miofibroblastos, certo? Apresentando aí natureza contrátil, regulando aí essa relação de volume e pressão do órgão, no caso aí do rim. Bem, então aqui embaixo nós podemos observar diversos túbulos, né? E mais abaixo, um corpúsculo renal. Num aumento bem maior, de 400 vezes, nós podemos observar essa cápsula renal, certo? Então, observem aqui os núcleos dos fibroblastos, o colágeno depositado aqui, e logo abaixo nós podemos observar também núcleos, né, dos miofibroblastos, essa porção mais interna. E logo abaixo a região cortical, ok? Com aumento
bem maior, a gente consegue observar alguns túbulos aqui. Corte coronal do rim, também coloração em HE, é a coloração que predomina. O aumento aqui é pequeno, é de 400 vezes, e aqui a gente consegue distinguir as duas regiões do rim, né? A região cortical e a região medular, certo? A região cortical corresponde justamente àquela área onde nós identificamos os corpúsculos renais, né? Como podemos ver na imagem. E logo abaixo, nós observamos já o início da formação da região medular, certo? Representada aqui pelos túbulos do segmento delgado e espesso da alça do néfron e também do ductus, né? Presente nessa região, ok? Além de uma riqueza de vasos sanguíneos que estão abastecendo aí a região. Podemos também observar a presença de raios medulares partindo da região medular. Aqui, os raios medulares. Não sei se vocês conseguem observar. Certo que, como foi falado, contém porções de ductos e também dos elementos da alça do néfron, certo? Ou da alça de Helen, como queiram. E aqui, né, separando essa região da outra, observe os vasos, né, arqueados aqui. Um corte coronal do córtex renal, coloração também em HE, com aumento de 100 vezes. Nós conseguimos ver aqui com um detalhe mais amplo, né? Os corpúsculos renais, onde conseguimos distinguir aqui o glomérulo, né? Então, observem também aqui um raio medular, não sei se vocês conseguem identificar. Então, separando aqui, partindo da base da pirâmide renal, nós temos aí esses raios medulares, ok? E entre eles, nós temos tecido cortical rico em corpúsculo renal e todo aquele arsenal de túbulos que estão presentes aí, como os túbulos contorcidos distais e proximais, e também o túbulo coletor, podemos encontrar nessa região. Fora, né, a riqueza aí de capilares peritubulares e também a presença de, embora pouca, né, da matriz da região intersticial também, certo? Envolvendo todas essas estruturas. Então, temos aí também o tecido intersticial. Ok? Então, vejam que aqui também parte, como vocês podem ver, o conteúdo contido nesses, no caso aqui, ductos, né? Pelo tamanho das células que dá para perceber aqui. Aumento de 100 vezes. Observem aqui os raios medulares. E o tecido que envolve, né? Tecido cortical aí, envolvendo esse raio medular. E como foi visto, né? Um raio medular com esse tecido pertencente ao córtex renal constitui um lóbulo, né? Então, aqui nós podemos visualizar um lóbulo, né? Aonde nós temos nos raios medulares, como eu já falei, os ductos coletores e elementos da alça do néfron. E na região aqui cortical, os corpúsculos renais que visualizamos bem, né, no seu entorno, e os ductos contorcidos, distais e proximais. Lembrando que o que predomina aqui com relação aos túbulos são os proximais, certo? Então, uma riqueza aqui de túbulo contorcido proximal quando comparado com o distal. Além também de vasos, como podemos observar aqui. Porque a imagem ainda é baixa, né, para identificar. Essa imagem aqui, de 200 vezes, do mesmo corte, do córtex renal, a gente consegue visualizar bem, né,
o raio medular separado, né, pelo córtex renal, ok? Podemos ver aqui a presença de 1, 2, 3, 4 e 5 corpúsculos renais e também os túbulos contorcidos proximais, bem abundante, né? Como podemos observar aqui. E também os distais. E aqui, um raio medular. Essa imagem de 400 vezes, a gente consegue ver bem, né, a estrutura do corpúsculo renal, aonde podemos observar a presença do espaço capsular, aqui, onde é recolhido o ultrafiltrado. Lembrando que o corpúsculo renal, ele vai ser constituído pelo glomérulo e pela cápsula renal. A cápsula renal, por sua vez, vai ser formada por dois folhetos, né? Um externo e um interno. O externo sendo constituído por epitélio pavimentoso simples, onde podemos observar aqui os núcleos bem achatadinhos. E já com relação ao folheto interno, ele vai ser constituído por podócitos, né, que são células aí que sofreram modificação e que envolvem todo os glomérulos, né? Ela envolve os glomérulos, que são, na verdade, tufos de capilares, certo? Os tipos de capilares aqui são fenestrados, e o contato que esse tipo de célula, né, os podócitos, faz com os capilares glomerulares é conhecido. Então, como a gente viu, os podócitos eles vão emitir projeções, né? E aí nós vamos ter, né, os prolongamentos primários e os secundários, né? Nos prolongamentos secundários, serão estes que vão manter contato com o endotélio do capilar glomerular, certo? Podemos também observar aqui uma riqueza, né, de túbulos contorcidos proximais. Lembrando que esse túbulo, ele vai estar aí especializado nos processos de reabsorção, bem como também de secreção. As células que constituem esse tipo de túbulo, como foi visto, são células cuboides, né, que apresentam um núcleo, como podemos observar aqui, bem arredondado. No ápice dessas células, a gente observa aqui, né, a projeção, sendo que essas projeções, na verdade, são as microvilosidades, né, que tendem a aumentar a área de superfície dessas estruturas. E, embora aqui a gente não consiga visualizar as estriações que ocorrem na base e que estão relacionadas com as mitocôndrias, certo? Então, é o tipo de túbulo que predomina aqui no córtex renal, certo? O túbulo contorcido proximal. E podemos distingui-lo do túbulo contorcido distal, justamente em decorrência dessas projeções e da luz um pouco estreita, né? Contendo algum material, como podemos observar aqui. Quando comparado com o túbulo contorcido distal, que a luz vai ser mais ampla, também a coloração da célula vai ser diferenciada, não sei se vocês conseguem perceber, né? Aqui a gente não consegue ver os limites de uma célula para outra, devido também à presença na região lateral de projeções, certo? Digitiformes, de interdigitações existentes nessa região. E aqui nós temos um túbulo contorcido distal, onde podemos observar bem que esse túbulo apresenta uma coloração diferenciada quando comparada com o distal, o proximal, desculpe. Certo? Então, aqui distal, 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 proximal, por aqui também, proximal. Então, vejam que a luz vai ser ampla do túbulo contorcido distal, certo? Quando comparado com o túbulo contorcido proximal. Nessa área aqui esbranquiçada, é como se
o corte realizado tivesse já chegado na sua... Pode também ter ocorrido do corpúsculo renal aqui, na verdade, do glomérulo com o folheto interno, né, tenha saído. Por isso que tem essa estrutura aqui. Ou então, o corte foi já bem pegando essa área aqui, ó. Então, não pegou o corpúsculo, o glomérulo, né? Só pegou a câmera, né? No caso, o espaço glomerular. Por isso que temos essa imagem aqui. E logo acima nós temos um vaso, certo? Sanguíneo. Bem, então aqui nós temos nessa imagem 1, 2, 3, 4, 5 corpúsculos renais que podemos ver, uma riqueza de túbulo contorcido proximal, lembrando que a luz desse túbulo é bem estreita quando comparada com a do distal. Aqui também tem um distal, certo? Aqui outro distal, aqui outro, certo? E aí vamos mais adiante. Aqui não podemos visualizar a mácula densa, né? Lembrando que é possível também identificar o polo vascular do polo urinário, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o polo vascular, posso dizer aqui, porque tem um túbulo contorcido bem juntinho dessa estrutura. E aqui eu tenho o polo urinário, onde vocês podem perceber a continuidade aqui com o túbulo contorcido proximal, né? Então, aqui a imagem ela é bem interessante porque conseguimos visualizar justamente essa área de continuação com o túbulo contorcido proximal. Essa também, né? Observem aqui que tem essa área de continuação. Aqui parece um túbulo contorcido proximal. Bem, aqui continuando, o mesmo tipo de corte, o aumento aqui é de 400 vezes, onde podemos observar essa estrutura mais ampla, né? Com a dimensão maior. Então, aqui, observem que essa região aqui corresponde à mácula densa, que, como foi visto na aula passada, consiste de modificações, né, das células do túbulo contorcido distal, ok? Então, aqui vejam que os núcleos são maiores, né, quando comparado, e aglomerados, né, compactados assim um com o outro, e observem também que as células, né, elas são mais alongadas, ok? E existe esse agregado aí de núcleos que a gente consegue diferenciar facilmente, né, a mácula densa. Então, aqui nós temos o polo vascular e na outra extremidade o polo urinário, ok? Vejam que aqui tem uma continuidade, mas faz referência justamente a mácula densa, certo? Então, aqui é a porção distal desse túbulo contorcido, ok? Aqui nós temos também o túbulo contorcido distal, certo? Aqui outro. Aqui um corpúsculo renal, onde podemos observar a mácula densa, nessa região aqui do polo vascular. E com relação à visualização das células justaglomerulares, que faz parte, como a gente viu, da modificação do tecido muscular liso, que está presente nas arteriolas, né, aferentes, podendo, às vezes, também acontecer nas arteriolas eferentes. Aqui a gente não consegue ver, identificar bem, certo? Essas células. Acredito que só com coloração especial mesmo, ok? Bom, aqui também temos um túbulo contorcido distal, né, aqui também. Então, eu espero que vocês consigam identificar o túbulo contorcido distal do proximal, né? Lembrando que o distal, ele vai ser menos frequente, né? Quando comparado com o proximal. Então, o que predomina aqui é o proximal quando comparado com o distal. Então, aqui eu tenho um túbulo contorcido distal, aqui outro,
né? Basta ver que a luz é bem ampla, que os núcleos e as células são bem diferenciados, diferentemente do que acontece com o túbulo contorcido proximal. É como se não existisse limite entre uma célula e outra quando a gente visualiza, né? Além da presença dessa luz estreita, em decorrência da presença também das microvilosidades e de acúmulo de material. Pronto, vamos seguir adiante. Eu acho que com relação a essas informações, basicamente é isso. A membrana de filtração glomerular, ela corresponde, como a gente viu, à fusão da lâmina basal dos podócitos, né? No caso dos prolongamentos, né, secundários dos podócitos, em contato com a lâmina basal da célula que envolve, né, que forma aí os capilares glomerulares, no caso, o endotélio. Também não dá para ser visualizada na imagem. Então, aqui na imagem 12, nós temos o corte coronal de rim. A coloração utilizada aqui é o HE, hematoxilina eosina, e vamos utilizar aqui uma coloração especial, que é o PAS, que permite a identificação, como podemos observar aqui, da lâmina basal, certo? Aqui do glomérulo. Bem como também do corpúsculo, né, formando aqui a cápsula, bem como também do glomérulo. Não sei se vocês conseguem observar que esse rosa mais escurinho faz referência justamente à presença dessa membrana de filtração, certo? Que existe em decorrência desse contato que acontece com a membrana do podócito com a do endotélio, né? No caso aí, não a membrana, mas a lâmina basal. Bem, então, com relação aos túbulos e ductos, a gente não tem uma boa distinção, certo? Porque esse tipo de coloração só vai determinar mesmo, onde tiver rosinha, a lâmina basal, certo? Então, só vai identificar isso mesmo em relação a essa estrutura. Então, ela é específica para identificar essa estrutura e também glicoproteínas. Um aumento maior dessa estrutura, a gente então conseguimos observar o espaço da cápsula. Aqui, o folheto externo, internamente, né, também temos os podócitos e o endotélio dos capilares, né, glomerulares. Ok? Então, no entorno dos corpos, dos túbulos também, né, apresenta essa lâmina basal, então vai apresentar essa coloração. Isso aqui é material, esse rosinha, é como eu disse, se tiver qualquer material rico em carboidrato, ele cora, certo? Corte coronal da medula renal. Então, aqui nós chegamos na região medular, onde nós podemos observar, né, a presença de inúmeros túbulos e ductos, né? Os túbulos relacionados aí com a alça do néfron, né, o segmento espesso e delgado da alça de Helen, e também os ductos coletores, certo? Não há presença nessa região de corpúsculo renal. Aqui um corte coronal da medula renal, também coloração em HE, aumento de 400 vezes. Podemos observar os elementos delgado aqui, como vocês podem ver, da alça do néfron, aqui também, esse aqui está bem nítido, ok? E é difícil distinguir o segmento delgado não, grosso, com o ducto coletor, né? Porque ambos têm, né, essa configuração cuboide, né, da disposição do formato das suas células, né, e também formam tubos. Então, fica difícil de distinguir um do outro, né? Mas
segmento delgado, ele é fácil de ser identificado porque é constituído por epitélio pavimentoso simples, certo? Vejam também a riqueza aqui de capilares, de vasos sanguíneos. E de tecido intersticial também, bem abundante nessa região. Bem, então aqui nós temos uma coloração continua sendo em HE e o aumento de 400 vezes, onde podemos observar nesse aqui com certeza é ducto coletor, um ducto coletor, outro ducto coletor, mais outro ducto coletor, certo? E aqui o segmento delgado da alça do néfron, certo? Podemos também aqui observar segmento delgado. Bem, então vamos agora estudar o raio medular. A coloração continua a mesma e o aumento de 100 vezes. Então, como indicado aqui pela a seta, né, obtida lá do microscópio, então nós temos aqui o raio medular, né? Como já falei, que tem vasos, né? Como foi falado, temos mais de um. Temos esse que é bem, assim, identificável, mas aqui também tem outro e aqui mais outro, certo? Sempre vai apresentar essa coloração um pouco mais roxinha, né? Quando comparada com a região aqui cortical do rim, onde contém os glomérulos. Onde nós vamos observar um pouco dessa configuração roxinha é no núcleo das células, certo? E como foi falado, no túbulo contorcido distal, dá para também ele tem um padrão de coloração um pouco diferenciado do túbulo contorcido proximal. Então, aqui, né, já foi falado para a gente não repetir, né, o lóbulo, né, constituído pelo raio medular e o tecido cortical que o envolve. Na imagem 18, nós temos o corte coronal da papila renal. Então, como foi falado na aula passada, essa papila ela é revestida aqui por epitélio de transição, certo? Então, toda essa área aqui, onde o cursor ele está passando, é epitélio de transição, uretério. Podemos observar também esses orifícios que correspondem à área crivosa, né? É justamente a região do ducto coletor, no caso de Bellini, que vai drenar o material. Esses daqui são padrões de cortes, certo? Às vezes você pega uma estrutura dessa e, dependendo do corte, é oblíquo, aí dá essa ideia de orifício, certo? Mas os orifícios, o número aí de 10 a 25, e se situa justamente aqui no ápice da pirâmide renal, certo? Da pirâmide medular, ok? Observe a riqueza também de túbulos, né? Aqui nós vamos encontrar ainda os elementos delgado da alça do néfron e, como foi falado, também contém os ductos cujo a dimensão, né, a espessura vai ser bem maior e até mesmo pode acontecer de que a gente consegue distinguir esses túbulos pela disposição, pelo formato das células, que são mais longas, né, chegando aí a colunares nessa região. Então, como é um pequeno aumento, então a gente só tem uma visão geral aí da papila renal. E aqui, como se trata de uma imagem obtida de rim de roedor, de rato, então ele eita, tem alguém aí? Tem alguém aí? Perguntas? Ele é unilobar, certo? Então, logo vai ser lançado, vai estar em contato aí com a pelve, na verdade, o cálice renal, certo? Um aumento dessa estrutura de 100 vezes, nós conseguimos observar aqui, ó, a área crivosa sendo constituída aí por um número de 10 a 25 orifícios, né? Se a gente observar, as células, elas são colunares, as células desse orifício, certo?
e uma riqueza em tecido intersticial, rico também em vasos sanguíneos, onde podemos observar por essa coloração mais escura, né, mais rosada, certo? E vamos adiante, que eu acho que tem um aumento maior aqui. Pronto. Aqui nós temos também a região da papila renal. Então, aqui, ó, é o ducto de Bellini, certo? Sendo que quando chega aqui, ó, já nos deparamos com o orifício da área crivosa. Então, percebam que, dependendo do corte, eu tenho esse padrão aqui, longitudinal, justamente referente ao ducto de Bellini. E observe que aqui as células, elas têm um aspecto, né, cuboide. Então, são células cuboides, constituindo aí essa estrutura. Outro aumento, onde podemos observar aqui os orifícios. Observem aqui, ó, a célula colunar, formando essas estruturas. Aqui também, certo? Então, área crivosa aqui representada. Olha a riqueza de vasos sanguíneos, elemento aqui, ó, delgado, da alça do néfron, pode ser visualizado. Aqui também nós temos vários elementos da área do néfron. É interessante ter um certo cuidado para não confundir com o capilar, né? Mas geralmente o capilar, como vocês podem ver, contém material, contém sangue que fica retido em sua luz. Bem, essa figura, na imagem 22, nós temos aí um corte transversal de ureter, utilizando aí a coloração hematoxilineusina e o aumento de 100 vezes. Então, a gente tem uma visão geral aí do ureter, certo? Onde podemos identificar as 3 túnicas, né? A túnica mais interna, que corresponde à mucosa, a túnica intermediária aqui, que corresponde justamente à camada mucosa, e envolvendo essas estruturas, nós temos a terceira túnica, representada pela camada adventícia, certo? Então, aqui como a imagem, ela é geral, e também aqui vamos ter um outro probleminha, que essa fotomicografia obtida de lâminas lá do nosso laboratório, elas são antigas, certo? Na verdade, o material em si, as lâminas são antigas. Então, a gente já percebe aí sumindo um pouquinho da coloração, essa coloração um pouco mais estranha, em decorrência do tempo, certo? Então, vamos para um aumento aqui dessa estrutura para a gente ver melhor. Então, aqui na camada mucosa, conseguimos observar justamente o epitélio de transição, ou uretélio, né? Como essa estrutura ela vai estar contraída, né? Vemos as células aqui da superfície, né? Nessa forma de cúpula, ok? As camadas tendem a se sobrepor, dando esse aspecto aqui estratificado, ok? Mas se ocorresse a distensão aqui, a gente teria aí umas 3 camadas de células, ok? A célula mais superficial, teríamos umas ou 2 camadas de células intermediárias e células basais aqui, que são responsáveis pela manutenção da população do epitélio, né? Do uretélio, ok? Logo abaixo nós temos a lâmina própria, onde podemos observar também alguns capilares, alguns vasos, que dá suporte, né, ao epitélio. E logo abaixo nós temos, né, as túnicas musculares. Aqui, como eu disse, o material não é lá tão bom devido ao tempo, mas aqui a gente consegue ainda visualizar a disposição das lâminas, né? Das camadas de músculo. Então, a gente vai ter um músculo
longitudinal e circular. Sim, com relação à adventícia, tecido conjuntivo frouxo com todos os elementos, né, desse tecido, também podendo ter, às vezes, né, adipócitos, certo? Com um aumento bem mais considerável, podemos observar aqui o uretélio e essas células em guarda-chuva, né, ou em domo. Então, esse aspecto, como eu falei, é em decorrência dessa contração da estrutura durante o processo durante a técnica, né, de retirar o material, de fixar esse material. Então, geralmente sofre essa contração. Bem, então aqui podemos visualizar bem as células, né, uma camada de célula basal, e aqui nós temos a camada intermediária de células, certo? Observem aqui a célula em guarda-chuva, em domo, e a lâmina própria abastecendo aqui essa estrutura. Bem, então aqui nós temos um corte transversal da bexiga urinária, em HE, aumento de 40 vezes, um aumento bem pequeno, onde podemos observar a luz da bexiga, a camada mais interna, que é a mucosa. Logo abaixo nós temos a lâmina própria e a camada muscular. Sim, lembrando que com relação ao ureter, naquela imagem só tínhamos 2 camadas de músculo, certo? Aqui nessa imagem a gente já tem as 3 camadas. Então, nós temos aqui a camada longitudinal, circular e longitudinal, certo? Lembrando que, como é um corte transversal, eu vou ter essa disposição, certo? Então, a longitudinal vai apresentar circular, a circular vai apresentar longitudinal, e aqui, como podemos ver bem nitidamente, né, essa última camada de músculo liso, que é longitudinal, ela se apresenta, né, aí circular, certo? Então, só voltando aqui nessa área, a gente não consegue distinguir tão bem a disposição do tecido muscular, certo? Em decorrência desse material, como eu falei, já ser bem antigo, deveria ter tirado uma fotografia mais da região muscular, certo? Mas aqui também é o mesmo padrão, longitudinal e circular. Em maior aumento, né? Então aqui nós temos o uretélio, a lâmina própria, e aqui a camada muscular e essa região aqui depois eu vou olhar se é serosa ou mucosa, que eu não me, ou serosa, ou se é adventícia ou serosa. Bem, então aqui nós temos, né, com relação à distribuição da camada muscular, longitudinal, circular, longitudinal. E aqui é a região adventícia ou serosa. Eu vou olhar direitinho, mas tudo tá levando a crer que seja a camada serosa, em decorrência dessas células aqui pavimentosas presentes. Bem, então, um aumento de 200 vezes, nós temos o uretélio, né, sendo aí abastecido pela lâmina própria, sendo constituída por músculo, por tecido conjuntivo frouxo, e logo abaixo nós temos, né, a camada de músculo. E entre esses feixes de fibra muscular liso, também nós vamos ter a presença de tecido conjuntivo um pouco mais denso. Observando aqui em 400 vezes, nós temos
mais uma vez, essa camada superficial. Vejam aqui uma célula em guarda-chuva ou endomo com 2 núcleos. Pode acontecer isso, certo? Então, essas células, elas são uninucleadas ou binucleadas, certo? Então, aqui nós temos elas. Lembrem-se que a membrana celular dessas células vão apresentar uma especialização, né, justamente garantindo uma proteção contra o conteúdo que fica contido, no caso a urina, que fica contida na sua luz, certo? Então, aqui podemos também identificar as células basais e as intermediárias. Vou ver aqui, era para ter... sabe que tinha só a imagem da musculatura, mas... Bem, então, na imagem 29, nós temos o corte transversal da uretra peniana, coloração em HE, aumento de 100 vezes. A coloração já está, né? Praticamente não tem aí uma coloração boa, né, para visualizar essas estruturas. Então, aqui nós temos a luz da uretra, né? E envolvendo, né, o tecido, né? Que, como foi visto, como aqui é um corte transversal da uretra peniana, então, como foi visto, não há presença de uretélio nessa região. Então, o uretélio vai ficar restrito, né, à região prostática, ok? E aqui nós temos o epitélio que envolve, né, essa estrutura, que pode aí ser variada, como a gente viu na aula passada. Então, um aumento aqui, a gente percebe, né, a estratificação desse epitélio e pela localização da célula, ela é colunar, ok? Da primeira camada. Então, podendo ser, como eu disse, colunar estratificado ou pavimentosa estratificada. Mas que como eu disse, a imagem não é das melhores, porque são lâminas bem antigas. Então, a gente se baseia, tenta ter fé para identificar essa primeira camada, com base, com base no formato do núcleo da célula, que não está bem corado, porque pelo HE era para ser bem roxinho o núcleo, mas veja que o tecido, a coloração já está indo embora, se acabando. Bem, então, basicamente é isso. Nós temos aí a túnica albugínea, né, envolvendo a uretra peniana. Em um aumento maior, colunar, tá vendo? Então, nós temos aí colunar, né, estratificada. E aqui a gente conclui a nossa aula. Ela foi bem curtinha, não foi longa, não, por conta do número de lâminas que foram também poucas. Professora, original no presencial mesmo, seriam quantas lâminas? 10. Depende também dos microscópios lá que a gente dispõe. Porque nem todos os microscópios eles estão funcionando, só alguns. Então, dependendo do número de microscópio, pelo menos no dia que eu fui para fotografar essas lâminas, tinha um bocado sem funcionar. Mas eu não sei se a coordenadora do laboratório já solicitou a manutenção desses microscópios, né, para quando a gente retornar, a gente ter, mas geralmente são 10 lâminas. E olhe que o laboratório de vocês ainda deixa a desejar com relação a esse material, porque, como eu disse, muito eu obtive lá da UEPB. Então, todos esses rins, pronto, da partir daqui, deixa eu mostrar para vocês. Da imagem 4, né, então, todas essas imagens de rim, com exceção dessa de coloração especial, foram obtidas lá do laboratório da Universidade Estadual. Pelve também.
Mas esse ureter, vocês têm lá no laboratório, tem um rim também, um fragmento de rim. Só que, como eu disse, a qualidade está deixando a desejar, porque são lâminas muito antigas. Eu até perguntei à Janaína, ela disse que parece que é desde a fundação, que não está ocorrendo essa reposição. Então, é um material já que está deixando a desejar, porque como é que você identifica uma determinada estrutura? Pela coloração. Pela coloração dá para ver bem o núcleo, citoplasma, né? Porque no caso da hematoxilina e eosina, a eosina vai ter afinidade tintorial para a região do núcleo que contém ácido, enquanto que a eosina vai ter essa afinidade tintorial para a região citoplasmática, né? Onde os conteúdos lá, né, são básicos. Então, tem essa relação aí tintorial entre os elementos, certo? Então, a eosina já uma, é, uma coloração ácida, então ela tem afinidade justamente para essas estruturas básicas, que a gente chama, né, basófila. Aí, o que é que acontece? Se vocês observarem, ó, a coloração está bem estranha aqui. Não conseguimos, ó, essa do aumento. Aqui, deixa eu mostrar. Eu percebo aqui no corte, né? Eu não vejo limites de célula, eu vejo só núcleos, e dependendo do núcleo, parece corte longitudinal. Então, essa camada aqui é circular. Aí, a região longitudinal, eu não consigo identificar bem nessa imagem, certo? Mas tudo indica, essa região mais redondinha, que seja por aqui, mas não dá para ver, distinguir bem e dizer com certeza para vocês. Mas agora a gente se baseia no que foi estudado, né? Mas interna longitudinal e externa circular, certo? Essa imagem deixa muito a desejar. Até que aqui a camada epitelial tá boa, mas essa camada aqui de tecido conjuntivo e muscular, não. Então, aqui, ó. Pronto, já a bexiga urinária foi obtida da UEPB. Essa imagem é das lâminas de lá, da UEPB. E aqui a gente tem a serosa, olha, representada por epitélio mesenquimal. Mais perguntas? Hein, gente? Professora, Oi. o epitélio do ducto de Bellini, ele é colunar simples, é? Vai depender da localização, porque se ele vai apresentar essa configuração quando ele está mais próximo à região da papila renal. Nas porções mais superiores, né, ele vai ser cuboide. Deu para Ah, entender? certo, entendi. Vai depender, quanto mais distal for, ele vai aumentando a sua luz e também a gente observa a modificação aí do epitélio. Que até eu mostrei aqui para vocês, deixa eu ver. Ah, lá para cima. Aqui na abertura, né? Veja que já é colunar. Ó. Deixa eu ver se tem uma outra. Aqui. Veja que aqui, ó, já é cuboide. Tá vendo? Já tem. Aqui, ó, tem regiões. A gente observa mais colunar nessa área. Aqui, ó, eu posso dizer que é uma coluna baixa, meio cuboide, não é tão cúbica quanto essa daqui, ó. Essa daqui é bem cúbica. E a distinção entre o ducto e a alça espessa do néfron é justamente pelo diâmetro e, consequentemente, se for em um corte transversal, vai ter mais células constituindo e também é possível ver alguns limites, a gente consegue ver os limites da célula, diferentemente do que acontece com
o segmento espesso da alça do néfron. Certo? Deu para entender? Então, nas porções mais proximais, né, a gente vai ter aí esse ducto coletor, mas com esse formato, né? Com as células sendo constituídas aí por células cúbicas, enquanto que nas porções mais distais, a gente vai observar a presença aí de uma constituição histológica colunar. Perguntas aqui é adipócitos, certo? Tecido adiposo, porque a imagem é pequena. Tecido adiposo, aqui também tem epitélio de revestimento, ou de revestimento não, uretélio, epitélio de transição, certo? Com tecido conjuntivo subjacente e rico em adipócitos. Perguntas, dúvidas? Hein, gente? Eu queria ver, é porque eu deveria ter fotografado mais. Aqui estão cúbicas. Mas aqui já está colunar. Perguntas, minha gente? E aqui a gente vê ó, o segmento delgado da alça do néfron. Porque nessa região a gente só vai ter mesmo esse tipo de segmento. Na área da papila, a gente vai encontrar só capilares e o segmento delgado da alça do néfron. Bom, gente, então eu vou deixar disponível essa aula para vocês. Eu vou ver se não me recordo se eu sim, tem um atlas, eu vou deixar para vocês também esse atlas disponível, certo? E deixa eu só fechar aqui. Tanta coisa aqui aberta. Professora, aí a prova daqui a 2 semanas, né? Aí ela vai ser é só essas lâminas ou vai envolver tudo? Só essas lâminas. Agora, lembrando que vocês pode ser de campos diferentes. Deu para entender? Eu vou utilizar as mesmas lâminas, mas eu posso tirar fotografia de campos distintos, de outras áreas da lâmina, ok? Mas sempre serão dessas áreas que eu falei, né? Da região medular, vocês sabendo distinguir onde está a região medular da região cortical, sabendo também diferenciar a região cortical da região medular, né? Na região medular a gente não vai encontrar os corpúsculos, né? Renais. Então, a gente só vai encontrar os elementos, né, a alça do néfron e ductos, Pronto, né? professor. São Então, mais de essa um. prova agora é só a parte prática, né? É. Certo. Não, a prova vai constar essas lâminas com também a parte teórica. Vai ser prática e teórica. Deu para entender, Carlos? É tudo, Ok, certo, professor. Tá certo? É certo. tudo. Entender, tudo certo. É tudo. Ok? Aí sim, eu preparei um atlas, eu vou disponibilizar. Eu acho que eu preparei, se eu não estiver enganada, eu preparei. Se tiver, eu disponibilizo para vocês, certo? Acredito que eu fiz. Ok? Pelo menos das principais estruturas. Então, vocês estão dispensados. Somos 26, né? Comigo, 25. E qualquer dúvida é só me perguntar. Pode perguntar. Também tem os monitores que vocês podem tirar dúvidas. E aí vocês estão dispensados, minha gente. Se fosse no laboratório, vocês só iriam ver praticamente 10 campos, mas teria a oportunidade de manipular a lâmina e encontrar outras áreas para poder estudar. Lembrando que a coloração das lâminas do nosso laboratório não está nada boa, né? E são lâminas muito antigas e acaba, né, interferindo até mesmo na visualização das estruturas. Então é isso. Essa aula foi breve mesmo.
E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ok? Então, tchau, turma. Obrigado, professora. Bom fim de semana. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau. Tudo de bom. Bom final de semana também para vocês. Tchau, professor. Bom Tchau, Tchauzinho. professora. Tchau. Bom final de semana.